E aí pessoal, tudo bem? Hoje o grande mestre Alexander Fia seguiu sua saga lá na Espanha e enfrentou o famoso grande mestre José Fernando Cuenca Jiménez, o Pepe Cuenca, né? Muito famoso pelas suas narrações aí em espanhol, né? E também, claro, um forte grande mestre espanhol. E os dois jogaram um duelo bem interessante lá no Campeonato Espanhol de Clubes por equipes. Vamos dar uma olhadinha nessa partida e você deixa aquele like para ajudar o nosso canal. Vamos lá então. Rolou um peão-dama. O Fier escolheu a defesa Grunfeld. E o Pepe jogou com cavalo F3, bispo G7 e bispo G5. Aqui o lance principal é cavalo E4, mas o Fier talvez temendo alguma preparação do seu adversário, jogou D toma C4, um lance bem agudo e que é menos jogado, né? Cavalo E4, as brancas jogaram E4, ele jogou C5, D5 e B5, então as pretas reforçam o peão de C4 aqui, e se cavalo por B5, agora cavalo por E4 é bom. Mais crítico aqui, bom, um dos lances mais críticos é E5, D6 é outro lance, também bem agudo, e se dama toma D6, por exemplo, E5, garfo, tem que trocar as damas, toma, quando o cavalo sai, E5 toma em B5, dá uma confusão danada. Isso aqui, depois de cavalo A6, bispo C4, é uma posição perigosa para as pretas. Tem outras alternativas aqui, como jogar bispo B7, toma lá em E7. A teoria vai bastante além aqui. O Pepe jogou E5, que é outra alternativa, e o Fia jogou B4. Agora ataca o cavalo de C3, se o cavalo sair, ele quer tomar em D5. O crítico é tomar mesmo em F6. Claro que não vai tomar em C3 porque está tomando o bispo em G7. Então ele retoma aqui, atacando o bispo de G5 e o cavalo em C3. Então só perde uma peça temporariamente, vai recuperar. Dama E2 cheque, aqui o Fia jogou o bom rei F8. Dama E7 aqui, mais natural, é possível, mas depois dama toma E3, rei toma E7, bispo E3, atacando aqui em C5, as brancas têm uma ligeira vantagem, né? Depois de BC3, bispo C5, cheque, por exemplo, rei D8 e B por C3, um pouquinho melhor para as brancas esse final. Então, rei F8, e aqui veio o bispo D2 do Pepe. Tanto o bispo F4 como o bispo E3 parecem são alternativas melhores. Aqui, por exemplo, bispo E3, B por C3, B por C3. Aqui, se tomar em C5 cheque, com cheque, joga rei G8, B por C3, F5. E as pretas estão atacando lá, estão atacando aqui com bom contrajogo, né? Claro que não vai tomar aqui agora, porque está levando dama E8 cheque. Mas esse peão fica fraco e pode cair. E é claro, as brancas estão com o rei no centro aqui agora, alinhadas ali com a dama. Então, é uma vantagem em relação àquela linha do final que a gente viu. Então, é melhor tomar em C3, mas de maneira mais sossegada. E depois de F5, dama por C4, defende aqui com a ideia de desenvolver ela do rei, com bispo E2, roque, tomando os devidos cuidados aqui. Está atacando em C5, né? É uma posição aguda, com chances para os dois lados, mas é uma alternativa melhor do que bispo D2, que é um pouquinho mais passivo. A ideia, claro, é tomar ali de bispo em C3, mas depois de B toma, bispo toma, dá para tomar em D5 agora. Na outra posição, se tomar em D5 aqui, né? Agora está levando torre D1, a coluna D está livre e uma entrada
ou está caindo aqui em C5 e tem uma entrada em D8 ali perigosa, as pretas estariam em perigo aqui. Então, é uma diferença importante. Agora dá para capturar esse peão de D5. As pretas, no momento, têm 2 peões a mais, ainda que dobrados, e está caindo em C4. Então, vai ficar com 1 a mais. Dama por C4, dama toma, bispo toma e bispo E6. Bom lance aqui do FIA. Começando a desenvolver aquela da dama e buscando desdobrar os peões, manter o seu peão a mais. Aqui ele está buscando a vantagem já. Bispo toma E6, F toma E6 e roque grande jogou o Pepe, uma maneira rápida de colocar essa torre em jogo. Rei E7, um bom lance aqui do FIA, controlando as entradas da torre das pretas, para poder tirar o cavalo e não ter torre D7 também. Colocar a torre de H no jogo. Então, bom lance, Rei E7. Veio torre de H1 do Pepe. E aqui, bispo H6, cheque do FIA. Eu poderia jogar outros lances, cavalo C6, cavalo A6, mesmo trazer essa torre aqui para C8. Ele quis colocar o bispo em ação aqui com o bispo H6, rei B1, e agora desenvolver o cavalo para D7, né? Aqui as brancas precisam jogar aqui com a iniciativa para compensar o peão a menos. Se as pretas se consolidarem com alguns lances, tipo torre HD8, tirar o cavalo, começar a trocar uma torre aqui, aí o peão vai valer e muito. Então as brancas tentaram buscar aqui uma iniciativa, digamos assim, nesse meio jogo sem damas, né? Antes que um final, ainda tem muita peça. O torre E4, aqui você tem ideia de dobrar e tem ideia de avançar os peões da ala do rei, G4, H4, G5, para abrir aquele bispo. O FIA então jogou E5, um lance natural para neutralizar essa diagonal, e veio o G4, bom lance aqui do Pepe, buscando ideias como H4 e G5 para minar essa forte estrutura aqui do FIA que está, digamos assim, limitando, né, as peças das brancas. Mandou rei E6, aqui o FIA. Aqui torre HD8 era mais preciso, né? E ainda G5 não está funcionando tão bem. Bispo toma, cavalo toma, peão toma. E se bispo toma E5 agora, cavalo toma E5, torre toma, rei F6, toma, torre toma, toma em C5. G4, final de torres é bem perigoso aqui para as brancas, esses peões são fracos e esse peão de G, depois que esses peões aparecerem, já está chegando ali perto da promoção. Então torre HD8 seria bom, claro que G5 não é um lance obrigado aqui, mas depois de rei C2, por exemplo, bispo F4, as pretas estão pressionando. Depois do rei E6, aqui veio o G5 do Pepe, que é ruim, era necessário preparar um pouco mais esse lance com H4. G5 agora chega com mais força, e esse bispo F4, torre de D1, ameaçando tomar o bispo, o peão está cravado. E depois de rei F7, por exemplo, G5, fazendo o plano aqui para minar a cadeia de peões do FIA. E se F5, a torre volta para E2 e vai cair o peão de E5, que não dá para avançar e está cravado, e tem 4 ataques no ponto E5 contra só 2 defesas. Vai recuperar o peão com vantagem para as brancas. Claro que depois de H4, bispo F4, torre de D1, daria para tirar o rei, por exemplo, para D6 aqui. E se G5, F5 agora toma, peão toma, bispo toma H8, torre toma H8, rei C2. Agora com esses peões dobrados aqui, nem dá para sentir muito o peão a mais aqui das pretas, a posição é equilibrada. Depois G5, agora bispo toma G5, cavalo toma, peão toma. O FIA aqui, bom, por hora ele tomou o segundo peão. A ideia do Pepe é jogar bispo toma E5,
cavalo toma E5, torre de D1. Ele vai recuperar um dos peões, porque forçadamente vai recuperar a peça aqui, né? Só que o final, ainda com peão a menos, vai ser um pouquinho problemático para ele. Mas não é nada simples aqui a situação para os dois lados. Final bastante complexo. Os dois têm peões fracos, né? As brancas na ala do rei, as pretas na ala da dama. E aqui o FIA mandou torre de H8, tomou. Rei F7. Aí veio o rei C2 do Pepe. Talvez um pouco mais preciso fosse H3 para evitar o G4 das brancas, mas é uma sutileza bem difícil. Tá? E depois de rei C2, essa é a posição crítica aqui do final. O FIA jogou torre de A-C8, que desperdiça a chance. Ele tem chance aqui de apertar o final, mas depois desse lance as chances desaparecem. Ele tinha que jogar G4 aqui. O ponto do G4, né, é que o mesmo final ali de rei peões da partida, trocando tudo, como a gente vai ver. Aqui as brancas vêm atrás desse peão, rei D7, rei A4, rei C6, rei A5. Aqui não o rei B7, que é ruim, né? Depois de rei B5, quem está melhor são as brancas, as pretas vão lá atrás dos peões da ala do rei, para promover o de G. E aí a gente vai chegar de maneira forçada num final de damas aqui. Olha quantos lances à frente, né? Tinha que calcular aqui. Claro que não é nada fácil, né? A5, rei toma, os dois coroam vão promover aqui juntos. Mas nessa posição as pretas estão brigando aqui, tem chances de vitória nesse final de damas, ainda tem muito jogo pela frente, mas as brancas ainda vão dar um monte de cheques, né? Nem é claro o veredito, mas é claro que as pretas são quem estão brigando pela vitória aqui nesse final de damas aí. Provavelmente com um peão a mais, porque deve cair um dos peões aqui das pretas, né? Já que a vez é das brancas. Porém, depois de torre de A-C8, aliás, depois de G4, não é obrigado a jogar torre toma E8, poderia jogar rei C3, mas ainda assim o final, depois de torre toma E5, torre F8, para pressionar, se torre toma C5, jogar rei E6, né, para tomar lá em F2, e se torre C7, H5. Esse final é perigoso para as brancas aqui. Se torre toma A7, torre toma F2, está tomando lá em H2, os peões pretos estão bem avançados aqui. Os peões andam mais rápido que os peões brancos. Depois do torre AC8, agora o Pepe jogou muito bem aqui, torre toma E8 e aproveitou a chance aqui. A diferença vital é que o peão das pretas não está em G4, está em G5. Agora o mesmo final, rei B3, rei D7, rei A4, rei C6, rei A5. E aqui o FIA joga G4 somente agora, ele perde um tempo vital, né? Porque o peão na outra linha já estava em G4. Se ele jogasse rei D5, rei A6, agora só vai perder tempo, né? As brancas vão coroar antes. Então G4, rei A6, H5, de novo rei D5 aqui não adianta, rei toma, rei E4, rei B6, rei F3, A4, rei toma, A5, rei G2, A6. E as brancas coroam antes, né? E aí vencem as brancas. Então agora esse tempo faz com que tudo mude, né? Claro que ele não é obrigado a ir para lá e perder. Então ele jogou aqui H5, rei toma A7, H4. O Pepe veio com A4. E aqui o FIA jogou muito bem C4. Rei C7, por exemplo, perderia depois de B3. Rei C6, rei A6, esse G5, A5, esse rei C7,
Perdão, se A5 ainda não, rei A5. E se H3, rei A6. E quando o rei sai, aí o rei consegue voltar para B5 e as brancas ganham. No entanto, aqui depois de A4, C4, agora o rei das brancas fica preso aqui. A5, se rei A6 dá para jogar H3, A5, G5, rei A7, rei C7, A6, e agora joga G3, peão toma, G4, e justo a tempo do rei branco ficar preso, tem que jogar rei A7, rei C7 com tablas. Pepe não jogou rei A5, jogou rei A6, perdão, jogou A5. E de novo rei C7, rei A6, rei C6. Terminou em repetição. Aqui com rei A6, se A6, aqui ele até mesmo perderia, né? Aqui agora jogam as pretas e ganham, pessoal. Dá para jogar por zug-zwang, por exemplo, H3, rei A8, e agora rei B6, se A7, agora rei C7, e o rei branco está afogado, está obrigado a entregar um dos peões, e um peão preto vai coroar, por exemplo, B3, C por B3, e não está afogando, né? Tem sempre outro peão aqui para mexer, e o preto vai coroar e dar mate. Portanto, depois de rei C7, rei A6, repetiu e os jogadores acordaram o empate. Bela partida aí entre Fier e Pepe Cuenca, precisão bastante alta dos dois jogadores, 97.2 para as brancas, 97.4 para as pretas. A equipe do Fier perdeu de 4-2, não está bem a equipe dele, mas ele está indo bem aí com plus 1, né, 3 pontos em 5. Torneio bem difícil. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal aí se você não estiver inscrito. Fique ligado aí nos nossos vídeos. Valeu e até a próxima.